Um dos momentos mais fascinantes e importantes da história foi a expansão portuguesa desbravando os oceanos, lá nos séculos XV e XVI. Hoje, vocês vão conhecer uma parte importante desse legado, as caravelas do nosso tempo. Senta que lá vem história! Saudações aeronáuticas, tudo bem com você? Tudo bem! Hoje a gente tem bacalhau com batatas no almoço, hein? Já me pediram muito aqui para falar dela e nada mais justo. As nossas origens vêm desse pequeno país europeu e em muitos pontos a história do Brasil e de Portugal se encontram nas asas dela, a TAP Portugal. Mas a TAP, mesmo que não seja uma companhia exatamente jovem, começou décadas depois de muitas outras que a gente já falou aqui no canal. Ainda que Portugal tenha tido figuras ilustres na aviação, como o padre Bartolomeu de Gusmão, que inventou o balão de ar quente lá por volta de 1709, e claro, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que foram pioneiros na travessia do Atlântico Sul, que também já falamos aqui, vocês lembram? EP-220. Os lusos não tiveram uma linha aérea bem estabelecida até o fim da Segunda Guerra Mundial. O conflito, que foi um marco na evolução da tecnologia na aviação, com invenções como o radar, motor a jato, também provocou um curioso e conhecido fenômeno na indústria: o excedente de guerra. E em toda a história que a gente conta, aparece a Segunda Guerra aqui, tá? Antes era muito caro para uma empresa comprar e manter aviões, e por isso boa parte das primeiras linhas aéreas eram subsidiadas, além de quase não existirem rotas realmente lucrativas. Mas durante a guerra, milhares de aviões foram produzidos, num ritmo inacreditável. E o modelo mais popular de todos foi um avião que já estava bem estabelecido antes mesmo da guerra começar. E ao longo de 2 décadas teria mais de 16 mil exemplares construídos nos Estados Unidos e até na Rússia e no Japão, o lendário Douglas DC-3. A sua versão de transporte militar, que era o C-47, corresponde à maioria desses milhares de aviões. E ao final da guerra, reconvertidos para o transporte de passageiros, eles se tornaram uma alternativa barata para as companhias aéreas que surgiam ou se expandiam naqueles novos tempos de paz e reconstrução. Foi nesse contexto que em 14 de março de 1945, na direção de Humberto Delgado, que hoje dá o nome ao principal aeroporto aí de Lisboa, o Secretariado da Aeronáutica Civil criou a Seção de Transportes Aéreos. Neste mesmo ano, os primeiros aviões do que viria a ser a TAP chegaram para compor a frota do serviço. 2 Dakota DC-3. O Dakota é a denominação britânica para o C-47. Em 19 de setembro de 1946, a primeira linha comercial é aberta para a capital da Espanha, em Madrid. O voo, com apenas 11 passageiros e mais a tripulação, foi um marco na história da TAP. Com o sucesso da operação, em dezembro daquele ano é aberta a chamada Linha Aérea Imperial, ligando Lisboa até Luanda e Lourenço Marques, atual Maputo. Com mais de 24 mil quilômetros e 12 escalas em 15 dias, ida e volta, essa se tornou a rota mais extensa do mundo a ser operada pelo DC-3. Na época, Moçambique e Angola eram colônias portuguesas. E a exemplo do que outras companhias europeias faziam, a TAP procurava ligar a metrópole até as colônias. No mercado doméstico surgia em 1947 a rota Lisboa-Porto, ligando as 2 maiores cidades do país, junto com um novo logotipo. Nesse ano também a companhia recebeu seu primeiro C-54 Skymaster, também um transporte militar convertido para a versão civil, o Douglas DC-4. O ritmo intenso de mudanças prossegue e em 1948 a TAP abre as rotas para Sevilha e Paris e passa a fazer parte da recém-criada IATA, International Air Transport Association. Em 1949, a rota para Londres é aberta e em 53, com uma nova marca, entram na malha da companhia nas cidades de Tanger e Casablanca, ambos no Marrocos. Nesse ano também, uma parte da empresa é privatizada pela primeira vez, no que seria um movimento natural na modernização da gestão da companhia
ao longo dos anos. Em 1955 chegam os Lockheed Constellation, os maravilhosos Constellation, que eram os primeiros quadrimotores de longo alcance da companhia, e com eles a rota para Moçambique torna-se bem mais rápida. Também em 55, levando o ilustre almirante português Gago Coutinho, aquele da travessia pioneira do Atlântico, a TAP realiza um voo experimental com o DC-4 até o Rio de Janeiro, uma rota que viria a se tornar uma das mais importantes na sua malha aérea. Em 1961, essa rota recebe o serviço especial chamado Voo da Amizade, uma operação compartilhada pela TAP e a Panair do Brasil, comparadas em Recife e Ilha do Sal, em Cabo Verde. Em 1965, com o fechamento da Panair, que você viu no EP 350, a Varig assumiria o voo ao lado da Portuguesa. Esse serviço, que existiu até 1967, focava em estreitar os laços entre os dois países, com passagens mais baratas e condições especiais para cidadãos e residentes de Brasil e Portugal. Lembrando que, como Cabo Verde era ainda um território ultramarino português na época, na prática o voo ocorria todo no território desses dois países. A Varig operou inclusive com o Electra nessa mesma rota, e a gente já falou várias vezes disso. Essas cidades também eram ligadas em voos diretos sem os benefícios do Voo da Amizade. Primeiro com os Constellation e mais tarde, na era do jato, com os DC-8 e Boeing 707, partindo de ambas margens do Atlântico, tanto nas cores da TAP quanto da Panair e depois da Varig. Voltando lá para 61, a TAP também inaugura o serviço regular para sua colônia em Goa, na Índia, num voo com 5 escalas e 19 horas de duração. Em 1962, entra na frota o primeiro jato da empresa, o elegante Sud Aviation Caravelle, um jato francês que foi pioneiro no lucrativo setor de voos curtos e médios e estreou ligando as capitais portuguesa e espanhola. Neste mesmo ano, a TAP inaugura os serviços para Santa Maria, no arquipélago dos Açores, e Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Com o ganho de produtividade da aviação a jato, uma vez que os aviões ficam menos tempo no ar para fazer as mesmas rotas e levando mais gente, a TAP consegue expandir a sua malha também na Europa. Nos anos seguintes, Genebra, Frankfurt e Munique são os novos destinos do velho continente, enquanto Funchal, na Ilha da Madeira, e Bissau, na África, são as novas rotas do Atlântico. Em 1964, a TAP comemora o seu primeiro 1 milhão de passageiros transportados, em quase 20 anos de operação. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia ela transporta 1 milhão de passageiros em média a cada 3 semanas. Estão a ver como voar era algo exclusivo no passado? Só as gentes com muito dinheiro podiam voar. Pois bem, um dos grandes responsáveis por essa revolução é o Boeing 707, que chegou à frota da companhia em 1965, seguido em 1967 pelo Boeing 727, ano em que a TAP torna-se então a primeira companhia europeia a operar exclusivamente com jatos. Seria o início de uma longa e produtiva relação com a fabricante americana, que culminaria com a incorporação da frota dos Boeing 737 e 747. Na virada da década, mais um destino de muitos imigrantes portugueses entra na malha: Montreal, no Canadá. Em 1971, Ponta Delgada, nos Açores, também passa a ser servida pela TAP. Em 25 de abril de 1974, ocorre a chamada Revolução dos Cravos, mudando completamente nos 2 anos seguintes a conjuntura política de Portugal. Isso traria mudanças profundas à própria TAP, que agora voltaria a ser estatizada. Também ao final desse processo, as colônias africanas passaram a ser independentes, o que também afetaria a importância estratégica da TAP nessas rotas. Refletindo um novo tempo e uma nova administração, a TAP passa a se chamar TAP Air Portugal. E uma nova marca, pintura nos aviões e uniformes
mudam a cara da empresa para sempre. Barcelona, Milão e Roma passam a ser atendidas, enquanto o Porto ganha importância com rotas diretas para Caracas, na Venezuela, e Basileia, na Suíça. Mas os anos 80 não são fáceis para as grandes companhias de bandeira, e mercados cada vez menos regulados e preço do petróleo nas alturas trazem dificuldades também para a companhia portuguesa. Mesmo assim, em 1985 é inaugurado o Museu TAP, cujo acervo está hoje no Museu do Ar. Eu já fui lá e é muito legal. Fica na base aérea pertinho de Lisboa e que vale a visita. Em 1983, o Lockheed TriStar passa a compor a frota e em 1988 o primeiro Airbus chega na companhia, um A310. E ao longo da década de 90, a TAP passa por profundas mudanças na estrutura societária e em sua administração, o que resultaria também na completa mudança de sua frota para os aviões de fabricante europeia. Então chegam aí os Airbus A319, o A320, o A321 e com os TriStar sendo substituído pelos Airbus A340. A era da fabricante americana na frota da companhia, iniciada com os Dakota em 1945, chega ao fim. Nessa década também voos para Macau, colônia portuguesa na China, seriam iniciados e descontinuados logo em seguida, numa busca constante por rentabilidade. Com a nova administração do brasileiro Fernando Pinto, que era um ex-executivo da Varig, a TAP muda totalmente seu foco estratégico e se expande como nunca antes na América Latina e na África. Só no Brasil, o número de voos da empresa aumenta mais de 6 vezes e em 2005, na data de comemoração dos seus 60 anos, a TAP junta-se à Star Alliance e muda mais uma vez sua imagem corporativa para a versão que conhecemos hoje. A expansão nos anos seguintes para o mercado norte-americano também é grande e voos para Boston e Nova York são reforçados, dobrando o número de frequências para os Estados Unidos. Em 2006, a TAP adquire a VEM, Varig Engenharia e Manutenção, e passa a gerir os centros de manutenção no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, que viria a se juntar à sua malha de longo curso em 2011, junto com Miami, encerrando um longo ciclo de expansão que havia colocado a TAP entre as principais empresas aéreas da Europa. De 2012 em diante, a TAP se vê no epicentro de várias disputas políticas e diferentes correntes ideológicas de como a companhia deveria ser gerida. E mais uma vez, após anos de idas e vindas, em 2015, parte da companhia é privatizada. E o grupo, liderado por Humberto Pedrosa e David Neeleman, compra 61% da empresa. Alguns meses depois, o novo governo português recompra uma parte e com isso a divisão societária fica de metade da companhia sendo pública, 5% dos funcionários e 45% do consórcio privado Atlantic Gateway. Desse rolo todo, várias mudanças ocorreram, tanto na frota quanto na direção da empresa. A Portugália, que é a divisão regional comprada 10 anos antes, muda de nome para TAP Express e passa a operar aeronaves ATR e Embraer. Uma forte expansão na Europa também ganha corpo, e ao comemorar 70 anos, a TAP repinta 2 de seus aviões. Um A330 com o tema do programa Stopover, que leva mais de 70 mil turistas em conexão a conhecerem Portugal apenas no primeiro ano de operação. E outro A330 com a identidade visual dos anos 70, o que fez dele certamente um dos mais belos A330 do mundo. Nos anos seguintes, apesar da necessidade da renovação da frota de longo curso da empresa, a nova administração fez as contas e decidiu alterar uma encomenda do Airbus A350, que tinha sido feita anos antes. Com isso, em março desse ano, a TAP tornou-se a cliente lançadora do mais novo birreator da fabricante europeia, o A330neo. E a gente já fez um vídeo sobre os probleminhas dele aqui, ó. Numa história rica e até confusa, a simpática companhia portuguesa segue em frente, ligando Portugal por ares nunca dantes voados, mas sobrevoando mares muitas vezes navegados pelos marujos de meio milênio atrás, que revelaram aos humanos pela primeira vez
o tamanho que o planeta realmente tem. E aí, gostaram da história da TAP? Eu gostei bastante e eu tenho um carinho imenso pelos portugueses que assinam o canal e eu amo Portugal. Então deixe o seu like se gostou do vídeo, um grande abraço e até o próximo voo!